Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje eu vou dar continuidade à implementação de coleções e interfaces gráficas da nossa aula anterior. Na última aula eu mostrei para vocês como nós pegamos os ingredientes que estão no arquivo estático, fazemos a ordenação e colocamos eles dentro de um container de forma dinâmica, ou seja, eu mostrei já a lista de ingredientes para vocês de forma ordenada. Dei uma tarefinha básica para que vocês também conseguissem capitalizar esses elementos e aqui na aula de hoje eu vou estilizar aquela listagem, colocar o ingrediente um ao lado do outro, diminuir o tamanho das imagens, vou dar um tapa, igual eu disse na aula anterior, vou melhorar o estilo visual que foi apresentado, tá certo? Então vamos lá! O que temos implementado até então é isso daqui, A nossa lista de ingredientes já aparece no navegador. Elas estão ordenadas, como mostrei na aula anterior, só que não estão capitalizadas. Antes de continuar, então, eu vou trabalhar com isso, Vou capitalizar esses itens, vocês vão ver que é bem tranquilo, e acredito até que já tenham feito, se conseguiram assistir a aula anterior e implementar o que foi solicitado. Enfim, nós já trabalhamos o meio-campo aqui, do app.js, as modificações já estão acontecendo da forma que a gente precisava, eu só tenho que adicionar essa última modificação, que é a capitalização dos itens. Então o que eu havia feito aqui? Eu tinha pego os itens que estavam nos ingredientes e os capitalizei, os ordenei usando a função ordenar. Agora eu tenho um adendo, eu tenho que adicionar uma nova modificação, que é essa de capitalização. Então para isso eu vou criar aqui embaixo uma outra variável chamada ingredientes capitalizados, que vai receber a mesma coisa que a gente tinha feito antes, só que muda a função, que é a função capitalizar. Aí beleza, então agora eu tenho ingredientes capitalizados e vou usá-los aqui ao invés de usar os ordenados. Eu uso os capitalizados, que também já estão ordenados. Se você quiser trocar os nomes, pode trocar também, tá gente? Então aqui os ingredientes capitalizados estão sendo usados, portanto, funcionou. Todos com a primeira letra, em maiúsculo. Beleza, então era isso que eu precisava que vocês fizessem, Duas linhas aqui que foram modificadas e agora nós temos como dar continuidade, que é a questão visual. Aqui nós temos o app.js, que é toda a função programática pensada para a aplicação. Então aqui todas as questões de interação, de montagem da interface gráfica surgiram daqui. Tem um pouquinho de estrutura, porque essa estrutura foi montada dinamicamente, Então no caso, as divs de cada um dos ingredientes que está aqui foram montadas dinamicamente. Se nós inspecionarmos no navegador, deixa eu puxar um pouquinho para cá, clique direito aqui, em inspecionar, vocês vão ver, essas divs que estão aqui dentro do container de ingredientes foram todas montadas dinamicamente. E notem que todas elas têm aquela class ingrediente. Agora, via CSS vai ser tranquilo de eu estilizar cada uma dessas divs, Então, aqui dentro, tudo que foi montado dinamicamente. Sabendo disso, então a gente vai agora inserir, linkar o nosso primeiro arquivo CSS. Então eu vou em index.html porque aqui eu tenho que fazer a linkagem com um documento CSS. Antes de fazer essa linkagem é importante criá-lo, senão nós vamos escrever aqui uma importação que ainda não vai funcionar. Então eu volto na estrutura do projeto, eu já havia criado a pasta CSS e aqui eu crio um novo arquivo chamado estilo.css. Deem o nome que vocês julgarem mais pertinente. E aqui dentro eu faço a estilização do documento da forma que eu preciso. Agora no index.html eu faço a importação, a linkagem, usando o elemento link com a relação de style sheet para indicar que essa ligação que eu estou fazendo é com um documento de estilos. E acesso à pasta CSS com o arquivo estilo.css. Aqui o CSS foi importado e a partir desse momento eu posso modificar o que eu quiser. Então as fontes do documento eu vou mudar, Eu não vou mudar muita coisa, o objetivo é só que vocês vejam que será necessário em vários momentos você vir aqui no CSS modificar o que é necessário. Vários momentos não, Sempre vocês vão ter que fazer isso se vocês querem um visual legal na página de vocês.
Então vamos lá, eu vou primeiro trocar a fonte desse documento, vou pegar uma fonte livre, né, gratuita no Google Fonts e aplicá-la. Para isso, vou aumentar de novo aqui o navegador, vou no Google Fonts, vou pegar a fonte Open Sans, eu já tinha ela encaminhada aqui, eu quero ela no tamanho Light, no tamanho regular, que é o tamanho tradicional, né, com peso 400 e o peso 700. Não vou pegar em itálico nem nada disso, tá? Aqui na direita o próprio Google já me ajuda, né? Então esse é o link de importação. Então Ctrl C nesse link, volto aqui no meu documento, ó, e antes de carregar, né, o CSS estilo.css, eu carrego a fonte lá da API da Google. Então essa linha aqui, a linha 8, está buscando a fonte Open Sans, carregando e a incorporando no nosso documento. E a partir desse momento eu posso usá-la no meu CSS. Para usá-la, ele já deixa a regra pronta aqui de aplicação. Então só copio essa regra e no meu CSS eu vou começar a colocar essas regras. Eu quero aplicar essa fonte para o elemento HTML e para o elemento body, que me corresponde ao documento todo, né, ao corpo do documento. Então, apliquei isso daqui. Quando eu volto no meu documento, então vou diminuir aqui de novo, né? Tá lá, ó, mudou a fonte. Essa alteração já muda um bom tanto no nosso visual, já fica um pouco mais agradável. Eu particularmente prefiro fontes assim, né? Sem serifa, não tem aquelas decorações. Agora que eu fiz isso, eu posso ir trabalhando com outras modificações visuais, tá? Eu vou mudar aqui o ingredientes, eu vou deixar com a caixa alta. Então o elemento H1 ele vai ter caixa alta, então eu faço um text transform, né, uppercase, e ó, ele passou a ter caixa alta. Também quero centralizar esse texto, então text align center, então o texto passa a ser centralizado. E também vou dar um arejamento, né, eu vou pular um espaço antes e um espaço depois para que esse texto não fique grudado no restante do documento. Eu vou pular um espaço considerável, na verdade. Antes de pular esses espaços, eu vou fazer algo que é muito importante para documentos que estão iniciando. Eu vou fazer uma seleção universal com esse asterisco, ou seja, estou selecionando tudo que está no documento. E eu vou tirar a margem, colocar a margem 0. Ó, só de salvar isso aqui, esses elementos já se aproximaram, vocês viram, né? E também vou tirar o espaçamento interno, que é o padding, deixo 0 também. Não mudou nada aqui, mas para outros elementos acaba mudando, tá? Então, ó, ficou todo mundo coladinho e agora eu dou os espaços que eu quero e não os espaços padrões que o navegador aplica. Então, no elemento H1, eu vou aplicar uma margem superior e inferior, sei lá, de 4 rem. 4 rem são 4 linhas. Uma linha aqui corresponde à altura da fonte padrão, que é de 16 pixels. Então 4 rem é 4 vezes 16, que coincidentemente aqui são 4 linhas que são puladas. Então 4 rem para cima e para baixo e 0 de margem para a esquerda e para a direita. Então o primeiro valor aqui à esquerda na margem corresponde ao valor superior e inferior, e o segundo valor, que está com 0, não precisa pôr px nem outra medida, tá? Só pôr 0, é para a esquerda e para a direita. Então, ó, tenho 4 rem, ou seja, 4 linhas puladas para cima e 4 para baixo. Além disso, agora eu vou fazer um trabalho, né, para deixar essas imagens um pouco menores e o texto, né, do ingrediente à direita dessa imagem. Então vamos lá, agora a gente vai ter que recapitular tudo que a gente viu antes de CSS, eu vou ajudando vocês aqui nesse momento. Algo que é muito importante, né? Na nossa estrutura, vocês viram que cada ingrediente que está dentro do container ingrediente tem uma classificação, que é a class ingrediente. Então eu vou trabalhar aqui com ponto ingrediente, porque eu consigo pegar agora todos os ingredientes que estão aqui. Então se eu coloco nesses ingredientes uma borda inferior, então border bottom, uma borda sólida de 1 pixel na cor, vamos pegar lá um RGBA, né, que é um valor RGB com padrão alfa, ou seja, aceita transparência. Então vou pôr um preto, que é 0,0,0, com transparência de 20%. Foi muito, né, 20%, deixa eu ver, 10%. Quero que ela fique quase invisível, 0,05.
sei se parece bem para vocês aí, vou deixar um 0.1 para pelo menos aparecer. Então, ó, embaixo de cada ingrediente apareceu essa bordinha. Bacana, né? Agora, dentro do container dos ingredientes, eu quero dar arejamento também. Para não ficar tudo colado à esquerda, à direita, em cima, embaixo, esse arejamento eu vou dar com padding. Alguns podem tentar fazer com margem. Eu vou fazer com margem para vocês verem qual é o resultado, tá? Vou pôr um arejamento, por exemplo, de 2 REM, ó. A bordinha não toca mais a extremidade porque a margem é externa às bordas. Então, portanto, é ao redor, né, do container do documento. Do documento não, né, do elemento. Então, não vale a pena, pelo menos para o visual que eu quero. Já o padding ele é interno, ó. Então, é por dentro da borda. Então, funcionou bem para o que eu estou querendo. Então, beleza, tenho a bordinha e ao redor eu tenho o arejamento de 2 REM. Em cada um dos ingredientes eu também vou fazer a seguinte modificação, só que para o elemento IMG. Eu vou falar que essas imagens têm a altura de, deixa eu ver aqui, 4 REM, vamos ver se é muito. Não, tá bom, de 4 REM. Deixa eu até pôr 5 aqui, vamos ver se vai ficar bom. Acho que tá bom o tamanho. Então eu diminuí todas as imagens, eu mudei só a altura, a largura acaba mudando automaticamente quando eu mudo a altura, tá? Então, ó, ficaram todas as imagens ali já redondinhas, porque eu já tinha feito assim no Photoshop e passo o projeto para que vocês também já tenham acesso a essas imagens. Então, estão todos os ingredientes aqui, ó. Agora, falta eu deixar eles um ao lado do outro. E para isso eu preciso trabalhar né, com containers flexíveis. Todo elemento Pi que tem o display Flex faz com que seus filhos sejam flexíveis e fiquem um ao lado do outro. Então o elemento Pi da abóbora, né, e da imagem da abóbora aqui olhando aqui no app, ó, fica mais fácil a gente ver. Ó, então o elemento Pi da imagem do parágrafo é o elemento cuja classe é ingrediente. Então eu faço isso aqui em ingrediente, ó, eu dou um display flex aqui e esses elementos passam a ficar um do lado do outro. Agora que eles estão um ao lado do outro, eu posso mudar o comportamento dos seus elementos filho. Esses elementos filhos que estão um ao lado do outro têm que ficar centralizados. Para isso eu vou usar aqui o Align Items Center. Isso faz com que os elementos filhos se alinhem no centro, pensando aqui em termos de vertical. Dá para fazer na horizontal também, usando o Justify Content Center, tá? Então alinho eles aqui, ó, no centro. Eu não quero esse visual, tá, gente? Eu quero o ingrediente sempre à esquerda, todo mundo alinhado, porque, ó, eu crio uma linha aqui bem desalinhada, né? Fica até estranho falar isso, né? Mas é uma curva aqui que a gente acaba vendo, né? Um desalinhamento que, para mim, não é agradável, tá? Então eu não vou justificar esse conteúdo no centro. Então eu tiro isso aqui, deixo só dessa forma. Agora o ingrediente que está aqui à direita, que já está alinhado na vertical, não pode ficar colado na imagem. Então se eu olho aqui essa estrutura, ó, no ingrediente, o parágrafo desses ingredientes tem que ter uma modificação de arejamento. Então os ingredientes aqui, eu reaproveito, né? Pego esse parágrafo que está nos ingredientes e mudo o padding left ou a margem à esquerda. Vamos mudar a margem, né? Acho que aqui a margem vai ser mais adequada. Margem left, 2 pontos, vamos por aqui 1 REM. Então, ó, tá aqui, né? Esse espacinho que foi criado entre a imagem e o texto facilita a leitura, não fica tudo colado. Se você quiser, dá para pôr o mesmo espaço que estava aqui à esquerda, que era de 2 REM. Então você mantém uma proporção de espaço à esquerda e à direita da imagem. E aqui eu tenho a minha lista de ingredientes, ó, já com CSS, né, com tudo que tem direito, tá? Não mudei cores nem nada disso, só para que vocês vejam modificações básicas e rápidas. Com 30 linhas de CSS, a gente mudou desse visual aqui, que não tem nada de agradável, para esse visual aqui, que não é a coisa mais linda do universo, mas já é bem mais fácil de ler, já é muito mais agradável. Se você julgar, né, que esses elementos estão muito próximos, pelo menos esse espaço aqui para cima e para baixo, volta no teu CSS, né, modifica o ingrediente, então
Para cima e para baixo eu dou 1 RM e 2 RM na esquerda e na direita, ó. Ficaram mais juntinhos, mais coladinhos. Ah, a imagem ficou muito grande, não tem problema, vai lá. Modifica a imagem via CSS. Não volta lá no Photoshop, mexe na imagem, não é nada disso não. Então, ó, aqui já ficou uma lista um pouco mais enxuta, né? Mais curtinha. Só que tá todo mundo aqui, gente. E o que é bacana dessa finalização de etapa aqui que nós estamos fazendo nessa disciplina? Vocês viram todo o processo, desde a concepção da ideia do layout, eu expliquei o porquê, e fui implementando o modificador, mostrando por que é importante ter esses modificadores. Aqui a gente viu um pouco de orientação a objetos e como ela pode nos ajudar. Os estilos que estão sendo aplicados, que vêm de outras disciplinas que vocês fizeram, já ajuda demais, porque vocês aplicam coisas simples que acabam trazendo um visual que já se torna agradável. A questão da estrutura do documento, a relação que a estrutura tem com o dinamismo desse documento. Então eu mostrei para vocês que de forma dinâmica a gente pode criar pedaços da aplicação. Esse pedaço que está aqui, eu não criei sozinho, tem um script para mim que está aqui no app.js que fez essa tarefa. Eu peguei os ingredientes que não estavam ordenados, eu os ordenei e os capitalizei com o modificador que foi implementado, percorri esse resultado modificado e usei novas funcionalidades aqui que vocês ainda não conheciam provavelmente para criar pedaços de código que são colocados dinamicamente na aplicação. Então é aqui que a gente entende bem como JavaScript, HTML e CSS se ligam. O JavaScript nos permite toda essa manipulação e é um elo de ligação do estilo do documento com a estrutura do seu documento. A HTML faz toda a questão de conteúdo, o que você realmente vê. O estilo.css, ou seja, seus documentos de estilização, mudam o visual da estrutura que você definiu via HTML. E a cola disso tudo é o app.js, ele que está juntando tudo aqui para nós, né? Então, desde buscar os ingredientes, modificá-los e inseri-los, isso tudo foi feito via app.js. Daqui para frente, se você quer mostrar a lista de saladas, o procedimento é o mesmo, a ideia é a mesma. Se você quer mostrar uma lista de funcionários que trabalham numa empresa, que você tem que pagar um salário, sua aplicação é para isso, né, para uma folha de pagamento, você vai trabalhar de forma muito similar. Os escopos se mudam, as regras de negócio tendem obviamente a se mudar, só que as ideias basilares, o que está por trás do pano, parte disso que eu mostrei para vocês. Aqui está tudo cru. A gente não usou biblioteca pronta, não usamos frameworks, nem para o lado JavaScript, nem para CSS, nem para HTML. Foi tudo feito com o que a gente tem de padrão no navegador. Não preciso importar nada. Eu tenho o poder de fazer isso tudo, né, usando o que a gente sabe de JavaScript. Esse código não ficou grande, não está enorme, mas ele já serve como base para vocês entenderem como criar aplicações daqui para frente. Então aqui é uma página dinâmica que nos mostra os ingredientes, tá? Como próximo passo, eu devo passar para vocês outras ideias de implementação e exercícios para que vocês consigam praticar isso que está aqui. Se você já acompanhou essas aulas até então, programando, você já praticou bastante, já deve ter sofrido também, porque eu sei que isso aqui não é tão simples assim de se entender, mas o caminho foi traçado aí para que vocês entendam os procedimentos do início ao fim, tá bom? É isso por enquanto, tá? Nos vemos em breve, um abração para vocês, bons estudos e até mais.